Ai, mas você é muito isso. Ai, mas você é muito aquilo. Ai, eu sou sério. Não, mas você é assim. Você é assim. Eu sou assim. Você é assim. Você é assim. Você é assim. Não, mas eu não sou assim. Eu não, literalmente, eu não sou assim. Não, você é assim, sim. Você é assim. Nossa, mas que isso? Que isso? Do nada essa pessoa acha que virou o dono do universo, dono da palavra, dono da verdade. Você já conheceu alguém assim, que é dono da palavra, dono da verdade? Literalmente, a realidade, ela tem várias percepções. Então, pode ser que um determinado fato tenha outras percepções, outras questões a serem consideradas. Então, eu estou olhando esse céu que está aqui, lindíssimo na minha frente. É um céu tão bonito, sabe? Um céu assim lindo, um céu diferente. Tem umas nuvens assim que tem uns formatos meio estranhos, mas são nuvens, claro. Elas estão meio acinzentadas, mas, sabe, é normal de nuvem, não tem problema. Porque nuvem mesmo são brancas. Brancas é a cor da nuvem. Mas essas nuvens estão meio cinzas, sabe? Parece até que vai chover. Eu não sei. Mas tem esses prédios aqui também que foram construídos, assim, sabe? Foram muito bem construídos, muito bem arquitetados. Mas essa civilização é incrível. Essa civilização, eu vou te contar, deveria ganhar um top, assim, a civilização mais foda do universo. Só que não, porque não é a civilização mais foda do universo. O ser humano tem um pequeno problema. Sabe qual é o problema do ser humano? O ego. O ser humano tem um ego que faz com que ele se torne ridículo. Sabe por quê? Porque o ser humano do ego, o ser humano, se ele não lidar bem com o ego, ele se torna uma pessoa ridícula. Porque essa pessoa não entende que o sol não gira ao redor dela. E que essa pessoa, ela é só mais uma pessoa. E que o planeta Terra continua do mesmo jeito. O planeta Terra sempre vai ser do mesmo jeito, com ou sem essa pessoa. Então, a Terra não precisa de seres humanos. O ser humano precisa da Terra. Só que o ser humano acha que o planeta Terra precisa dele. Não, o planeta Terra não precisa de pessoas. O planeta Terra consegue lidar muito bem sem pessoas. Agora, o ser humano precisa do planeta Terra para continuar existindo, para continuar, para essa civilização continuar, sabe? Mas, ai não, mas vida alienígena? Como assim vida alienígena? Só existe o ser humano? Não existe só o ser humano, né? Tipo, literalmente não existe o ser humano. Deus é o maior artista de todos os tempos e você acha que vai existir só o ser humano? Claro que não, não existe só o ser humano. O universo é infinito. Se o universo é infinito, você literalmente acha que estamos aqui sozinhos? Pelo amor de Deus, claro que não. Nunca estivemos aqui sozinhos, não estamos sozinhos. E se Deus é o maior artista de todos os tempos, isso significa que Deus continua criando e cria todos os dias. Deus cria todos os dias, Deus continua criando todos os dias. Então, basicamente, as pessoas acham que o ser humano é o único no planeta. Não, o ser humano não é o único no planeta. E é engraçado porque isso faz com que você perceba o tamanho do ego do ser humano. O ser humano tem um ego muito exagerado. Pra que tanto ego assim? Quando você vive com muito ego, você se afasta da sua essência. E eu não quero que você se afaste da sua essência, porque a sua essência é o que você tem mais de puro, é o que você tem de mais verdadeiro, é a sua essência. Não permita que esse ego do ser humano te torne uma pessoa pequena, uma pessoa rígida, uma pessoa incapaz de muitas vezes abrir o seu campo de visão e enxergar as coisas de uma forma diferente. Então eu sempre fui uma pessoa que sempre enxergava e sempre enxergo as coisas de uma forma diferente. Quando eu venho aqui e falo sobre vida alienígena, eu quero dizer que não existe só o ser humano. Existem vidas complexas, existem vidas, bactérias em desenvolvimento, existem vidas de diversas formas possíveis. Lógico que o ser humano não é o único nesse universo infinito. Olha para o planeta Terra, por exemplo. No planeta Terra existe só o ser humano? Não, não existe só o ser humano. Existe os felinos, existem os animais aquáticos, existem os animais terrenos. No próprio planeta Terra existem várias classificações de vida
no próprio planeta Terra. Você encontra espécies completamente diferentes umas das outras. Você encontra os animais aquáticos, inclusive são animais que nunca foram descobertos e que talvez nunca sejam descobertos, ou que talvez daqui a um tempo sejam descobertos. Mas eles existem. Não é porque você não conhece que eles não existem. Não é porque você não está vendo que eles não existem. Eles existem. Só que o seu ego faz você achar que não existe. Só porque você não está vendo. Você por acaso está vendo o que está acontecendo lá no outro bairro? Não, você não está vendo o que está acontecendo lá no outro bairro. Então pode estar acontecendo muita coisa. Você está vendo por acaso o que está acontecendo embaixo da terra? Não, você não está vendo o que está acontecendo embaixo da terra. Então que loucura é essa de você achar que só existe o ser humano? Você por acaso está lá nos universos para ver? Não, você não tá. Então assim, o ser humano tem um ego tão grande que faz ele ser ridículo. Então não seja de ridícula, não seja ridículo. Você tem que entender que Deus é o maior artista de todos os tempos. Se Deus é o maior artista de todos os tempos, Deus continua criando. E Deus vai continuar criando, porque Deus é um artista. Olha quantos bilhões e milhões de anos foram até esse momento chegar. Houve muita transformação, houve muita mudança, muita coisa aconteceu. Olha as mudanças climáticas do planeta Terra. A Terra, ela mudou constantemente, a Terra continua mudando e ela vai continuar mudando. Então assim, não tenha o ego grande, tipo assim, não tenha um ego inflado. O ego, ele é bom até um certo ponto, mas você tem que medir muito bem isso. Porque se você também não tem nada de ego, você vai andar de qualquer jeito, você não vai se importar com o que as outras pessoas falam com você, você não vai querer conquistar coisas melhores na sua vida porque você não tem ego. Qualquer coisa serve. O ego, ele é bom, só que você tem que medir muito bem o seu ego. Porque se você não medir bem o seu ego, você vai ter um ego inflado, você vai se achar superior, você vai se achar melhor, você não é melhor. Você não é melhor. Você pode ser melhor pra você. E você pode virar pra você e falar assim, eu sou a melhor. Mas não no sentido arrogante, sabe? Não no sentido de você olhar pra uma outra pessoa e falar assim, aquela pessoa não vale nada? Aquela pessoa é uma porcaria? Eu sou melhor que aquela pessoa? Não faça isso, não seja assim, porque isso é ridículo. Isso é literalmente ridículo. Você não precisa ser assim, você não precisa agir assim. Então, eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha te ajudado, porque essa é a minha intenção. Minha intenção é vir aqui te ajudar. E até a próxima.